Rose, certo? Com essa top, gente, porque eu não consigo falar que não é. Olha que mulher maravilhosa, Valeuska. Olha que nome incrível. Tô apaixonada. Ela que é uma musa, uma deusa inspiradora com tudo. Meu Deus. Você ainda vai virar uma top. Tô te colocando isso na tua vida, tá, amor? Aos, não 40, cigana, aos nem nada. 43. Amor, eu tô só até hoje, né? Não fala que isso não pode, pelo amor de Deus. Claro que hoje pode tudo, gente. Amor, hoje pode, graças a Deus, né? Porque as mulheres hoje podem tudo, né? Ela tem vários títulos conquistados com muita dedicação e é dona do ouro olímpico nas Olimpíadas de Pequim. Com 1,90 m de altura, ela foi considerada a melhor bloqueadora do mundo no Grand Prix. Eu falei certo? Grand Prix? Grand Prix. Tá bom. É, né? Está ótimo. É assim que se fala? Sim. Me corrija, por favor, que eu não tô Sim, tão senhora. familiarizada com algumas palavras. Nem o português certo, então. Você nunca jogou vôlei? Eu não tinha coordenação, sabia? É? Porque quando você é alta, todo mundo te coloca num esporte pra tentar, né? Desenvolver alguma técnica, algum dom. Não tinha, não conseguia. Me machucava, me machuco muito. É Era mesmo? muito estabanada. Comecei a ter um pouco de controle, um pouco. Coordenação motora. Depois que eu me machuquei muito, aí eu falei, puta, eu tenho que pensar, ter um alerta de verdade. Eu boto, tipo, um amarelo piscando, ele já tá mandando calar a boca, já vou calar a boca. Um amarelo piscando que eu posso me machucar. Amor, muito obrigada, sou tua fã. Que história, que carreira que você teve, que uma carreira linda que você vai ter também. Tô convencendo essa mulher, convencendo. Obrigada e me conta um pouco da sua história. Nossa, eu já vou começar falando que a gente tem um documentário contando Sim! toda a história. Com 12 anos de idade, eu começo a brincar de vôlei no colégio. E o professor do colégio viu alguma possibilidade, né? Viu minha altura, um talento, a coordenação. E me levou para fazer um teste no Minas Tênis Clube, que é um clube muito tradicional no vôlei brasileiro. Eu fiz esse teste no Minas, passei, e aí eu comecei a crescer nas categorias de base do Minas. Depois fui para Curitiba, o Bernardinho me convidou para ir para Curitiba num projeto dele. E dali, eu acho que as portas se abriram. Eu comecei a me ingressar, fui convocada para a seleção brasileira de vôlei. Já joguei minha primeira Olimpíada logo depois, foram 3 Olimpíadas. Então, a história é super longa, mas tá tudo no documentário, no meu canal do YouTube. Joguei 7 anos fora do Brasil também, Itália, Espanha e Rússia. Morei na Rússia por 3 anos. E esse ano, eu parei de jogar em maio. E a gente conseguiu contar isso no documentário, esses últimos momentos também. Então, o documentário tá muito bonito. Tá, você resumiu. Exato. Vamos começar a perguntar, tá bom? Porque a gente não vai ter um documentário exatamente agora pra mostrar pras pessoas, mas ela vai poder procurar e assistir mais profundamente. Você sempre quis ser atleta? Não, eu tive uma pessoa, que foi meu pai, que gosta muito de esporte. Tem a peteca em Belo Horizonte é muito tradicional, todas as pessoas praticam. Jura? E ele gostava muito. Você conhece esse jogo, peteca? Peteca, sim. É. A gente brincava muito. E isso lá quando é criança. muito tradicional, tem campeonatos entre os clubes. E meu pai gostava muito. E em casa a gente tinha que estudar e praticar algum tipo de esporte. Acho que maravilhoso. Então, isso era um lema na minha casa. E aí a gente eu e meu irmão, nós passamos por muitos esportes. E aí eu me encontrei com vôlei. Na verdade, eu não queria muito me inscrever na escolinha. E aí, meu pai me levou. Não sei, porque eu já tinha... Eu tava na natação, já tinha aprendido natação. E a gente flutuava muito entre os esportes, sabe? Mas 6 meses depois, eu me apaixonei pelo vôlei. Eu não conseguia mais fazer outra coisa. E aí, eu fui crescendo dessa forma. Mas muito natural, assim. Porque eu tinha 12 anos. Imagina, nova, né? eu não ia pensar nunca que ia se transformar numa carreira de 30 anos.
Não, jamais isso passou pela minha cabeça. Quando você percebeu que era a sua carreira, que era a tua vida ali? Foi quando você foi lá pro Minas? Não, na verdade, depois do Minas, eu começo já com 14, 15 anos. Até o Minas você não pensava como Não, profissional não, ali. porque pra mim, eu fui testada a primeira vez com 12 anos. Entendi. Imagina isso. Uma menina, né? Uma Tendo que criança. uma menina tendo que passar num teste. Sim. E aí eu começo a crescer nas categorias de base ali dentro do Minas. E já faço parte do time do Minas adulto, com meninas já Mentira! consagradas. Com 15, 14 anos, eu já participava da Superliga de vôlei, que antigamente chamava Liga Nacional. Você sabia da importância disso ou não? Sabia, Ah, tá. sabia porque eu assistia muito, eu Entendi. acompanhava a seleção brasileira. Muitas meninas da seleção brasileira jogavam no Minas, então para mim era um espelho gigante. E assim, eu falo sempre porque essa geração me moldou como atleta, sabe? Me moldou até como pessoa. Elas foram muito importantes para mim. Na tua formação. Para minha formação, como pessoa e como atleta. Essa geração foi muito importante. A gente está falando da geração de 96 ainda. Então, eu tive que tomar uma decisão muito séria, eu e os meus pais, porque eu não conseguia mais ir ao colégio. Eu não consegui completar. É óbvio que hoje eu já tenho, Sim, né? Já mas completei. na época. Mas na época, eu não conseguia ir à escola, no ensino médio. E aí, eu acho que nessa hora que a gente teve que decidir vai jogar vôlei ou vai para a escola, foi que eu percebi que as coisas estavam ficando mais profissionais, mais sérias, e que realmente eu tinha que tentar dar certo, porque eu estava abrindo mão, né, de uma carreira na escola, Sim. de uma profissão, e investindo, né? Uma responsabilidade para uma pessoa tão jovem. Antigamente, eu sei, porque eu também comecei a trabalhar muito cedo, eu consegui arranjar uma maneira que era estudar a longa distância, mas não era uma coisa normal, não era uma coisa habitual, não era uma coisa simples de se fazer. E não era todo mundo que aplicava isso, que podia ser aplicado isso. Você teve que decidir a tua vida com 14, 15 anos. Exato. E junto com os meus pais. E Olha, estudar, então. e estudar na minha casa era a coisa mais importante. Às vezes eu chegava do treino muito cansada, meia-noite, e aí no outro dia, de vez em quando, eu tô cansada. Meu pai, não, pode levantar e ir pra escola. Então, imagina eu ter que chegar e ter essa conversa com eles. Eu não tinha maturidade para isso, 14, 15 anos. E quantas não. meninas Sim. tomaram essa decisão e não conseguiram seguir carreira, né? E tiveram que voltar para trás. Então, assim, foi uma decisão muito difícil. Você lembra o que aconteceu para ter a decisão? Na hora da verdade, discussão? meus pais... Minha mãe foi chamada na escola. Uhum. Porque eu me matriculei no primeiro ano do ensino médio 3 vezes. Eu ficava 5 meses concentrada já com a seleção juvenil. Quando eu chegava dessa seleção, eu tinha o treino com adulto já no Minas, de manhã e à tarde. E o adulto é profissional, né? Exato. É adulto, não tem Viagens, escola. né? Você começa a viajar e volta. Então, assim, eu era chamada de turista na escola, porque eu quase não ia. E minha mãe foi chamada, olha, ela não tá conseguindo conciliar. E eu ia muito cansada quando eu conseguia ir para a escola. Imagina. E antigamente, 14 anos era realmente uma criança, né? Hoje a geração tá mais Até porque desenvolvida. a gente não tanta informação para pegar, a gente demorava um pouco mais a se desenvolver e a entender do mundo como mundo. Imagina os teus pais tomar uma decisão dessa. Você era uma menina, uma criança que não tinha muita noção. Teus pais já, muito pelo contrário, que era um pai que tinha que estudar, não sei o quê. Deve ter pesado muito. Você hoje, adulta, imagina você ter que tomar essa decisão junto pro teu filho. Né? É uma coisa pesada. É uma incógnita. Porque, que eu te falei, quantas crianças tomaram essa decisão e não conseguiram ter uma carreira de sucesso, né? E de viver de vôlei. Sim. Porque você pode... É muito difícil, eu acho. Amor, não é tão incentivado, não se ganha tanto dinheiro como um futebol nesse país, infelizmente. Vamos ser sinceros, como todos os outros esportes. Que é triste, que é uma profissão linda, uma pessoa que você tem que dedicar tanto quanto as outras, e que é raramente uma pessoa que consegue
se manter e trabalhar com isso. É muito louco. E a gente tem que dizer também, Giane, que o Brasil não facilita isso, né? Nos Estados Unidos, todas as jogadoras americanas fazem a faculdade, a universidade, conseguem jogar junto. A gente não tem um planejamento disso no Brasil. Então, os atletas são só atletas, eles não têm uma profissão. Só que essa profissão acaba com o tempo, né? Se você não se planejou, não se preparou, o que eles vão começar a estudar com 40 anos? Hoje, sim, é possível. Mas por que não um planejamento de conciliar, né? Uma política mesmo. Óbvio. Para conciliar o estudo que é tão importante quanto o esporte no Brasil. E não tem, né? Não tem. Alguém capacitado a fazer essa organização da vida da pessoa. É louco isso? Mas será que alguém já pensou nisso? Já, mas amor, né? Aqui é uma coisa que demora, uma dificuldade gigante, eu acho. Tá na cara, né, que precisa. Não só nessa profissão, como várias outras. Porque a gente vê as gerações passando e as coisas não se modificam, né? É muito difícil. Porque poucos atletas hoje, eu digo no vôlei também, conseguem ter uma carreira realmente de sucesso, de financeiramente muito bem e conseguem ser bem-sucedidos, né? Não são todos os jogadores. Mas hoje, no Brasil, o vôlei tem muitos patrocínios, tem incentivo. É o segundo esporte no Brasil. Hoje, né? Hoje. Naquela época, não. Esse início... É claro que eu peguei toda a transformação disso também. Me conta, como que era antes? Porque eu acho que... Por isso que eu acho que essa geração foi muito importante para abrir os caminhos para as gerações seguintes. Eu digo sempre que quando eu chego no ouro em 2008... nessa seleção, que chegou em 2008, só tinham 2 representantes daquela geração. Eu e a Fofão. Então, a gente representava todos os outros jogadores que vieram antes, abrir esse caminho. E eu digo sempre que essa medalha que ela tem a mão, né? Várias mãos de todas as meninas que construíram isso. Já em 96, essas meninas já conseguiam viver do esporte muito bem no Brasil. Mas as coisas foram melhorando muito mais, eu acho que com o profissionalismo delas. Eu acho que elas transformaram o vôlei num esporte profissional no Brasil, segundo esporte reconhecido. E aí, é claro, no esporte a gente depende de resultados. E aí foram aparecendo os resultados. E aí, eu acho que essa base foi montada muito forte e os resultados trouxeram visibilidade para o esporte, para patrocinadores. E aí a fisioterapia evoluiu e tudo foi evoluindo junto para que, né, hoje o vôlei é bicampeão olímpico. Abriu-se uma porta, né? Várias portas. Muitas outras precisam ser abertas e conquistadas, mas pelo menos começou em algum lugar. Como é ser uma das principais jogadoras de vôlei do Brasil? É uma construção. É uma construção. Eu sou muito... No documentário, as pessoas... É tão engraçado você ver o documentário, porque no documentário tem 30 pessoas que contam a história junto comigo. São técnicos, jogadoras, todas as pessoas, os meus primeiros professores da escola, eles estão no documentário. No documentário, a gente tem uma menininha que me faz com 12 anos. Então, eu jogo bola com essa menina anos depois, imagina. Você fala com você. Eu jogo comigo mesmo, só que com 12 anos e com todos os sonhos ainda na cabeça, né? Que é muito bacana isso. E no documentário, a gente conta muito sobre toda essa história. Dificuldades, conquistas. Tudo. Meus anos fora do Brasil. Então, assim, tá tudo lá muito bacana. Já que a gente tá falando do documentário, vamos falar do documentário. Audiovisual, amor, no documentário. Como que surgiu isso de se fazer um documentário? Jane, primeiro que eu me dedicava muito ao vôlei. Eu não tinha Instagram. As pessoas me cobravam muito. Como que a Valeuska fora da quadra? O que ela gosta? O que ela faz? E aí, ano passado... Meu Instagram tem 1 ano. Completou agora dia 1º de outubro.
E aí a gente fez um lançamento no Instagram no ano passado, no dia 1º de outubro, que é meu aniversário. E aí eu comecei a mostrar um pouco das minhas coisas fora, né, do vôlei para as quadra. pessoas, fora da quadra, isso. Uhum. Para as pessoas. E muito interessante, porque eu acho que foi um momento que eu estava pronta, assim, realmente, de me mostrar. Então, eu sempre fui muito dedicada. E essas pessoas falam muito no documentário sobre essa disciplina, essa dedicação. Então, todas me definem mais ou menos da mesma forma. E é tão interessante ver o que as pessoas acham de você, né? Porque você tem uma visão da sua carreira, do que você fez, da sua dedicação. Mas elas contam junto comigo a história, e aí eu me vejo de um lado, de um outro lado, né? Da como perspectiva. Surgiu a ideia do documentário? Surgiu primeiro do Instagram, e essa é minha equipe do Instagram disse, mas você tá vivendo os seus últimos momentos, vamos registrar isso. E aí, em janeiro desse ano, de 22, a gente começou a registrar meus últimos momentos. A gente esteve em Belo Horizonte para gravar com os professores. Na verdade, eu revivi toda a minha história de janeiro até junho, quando a gente lançou. Mas fazer um documentário não é só captar e tal. Tem todo um roteiro, tem toda uma programação. É um filme? Você tá fazendo um filme. Exato. Como aconteceu? Você falou assim, então vamos começar a contar, vou escrever. Como que foi a equipe toda a se programar para fazer um documentário? Eu comecei a contar como que tudo aconteceu. Os meus pais também. Para essa equipe? Para essa equipe. Tem uma cena muito marcante para mim do documentário, que a minha mãe me leva para fazer esse teste com 12 anos de ônibus pro Minas. E eu morava na Pampulha, tem uma distânciazinha de ônibus. E no segundo dia, a minha mãe me diz que eu passei no teste. E no segundo dia, a minha mãe me diz: o dinheiro do lanche, o vale transporte, você vai sozinha. E aí, esse silêncio que deu agora, depois na terapia, eu descobri que essa minha entrada no ônibus definiu muito meu caráter, como eu sou, muito independente, eu não gosto de pedir ajuda, eu sou muito forte, não sou muito de chorar, hoje já tô melhor. Gente, tua mãe e teu pai, assim, eram muito aflitos, porque pra ela sofreu de deixar uma menina de 12 anos pegar um ônibus, mas ela criou uma pessoa pro mundo. Exato. A gente tem uma coisa que pai cria pra ele, que tem super proteger. É difícil você desapegar e falar, não, eu tenho que agora acreditar e estar aqui pra causa acontecer, porque um dia eu não vou estar aqui, ela tem que saber se virar e ser ela o que ela... Louco isso, né? E difícil, né? Muito amor, muito. Não, muito difícil. E eu fico vendo, a gente já falou da escola, e aí mais um momento que eles têm que, né, tomar essa decisão, vai mesmo pro mundo. E eu sou muito assim, eu gosto muito de viajar, e eu acho que tudo muito vem desse dia, sabe? É óbvio que eu tava super nervosa, peguei o ônibus super nervosa. Ai, será que eu vou acertar o caminho? Lógico. Será que eu vou chegar direitinho? 12 anos, gente. E aí, eu acho que esse foi um pontapé muito importante, assim, pra mim, como pessoa, e pra minha carreira. Eles realmente deixaram eu seguir meu caminho. Claro que com todo suporte, eu sempre tive suporte deles, mas, assim, mais uma decisão muito forte, né, da parte deles. Você tinha imaginado fazer um documentário? Não, jamais! E agora a gente tem um livro. Pois é, mulher! Me conta! Lançando um livro. Por causa do documentário, já que resumiu tudo, pegou, vamos então criar e botar isso num livro, é isso? Exatamente. Só que a gente quer contar agora essa outra fase pós-carreira também. Óbvio. Porque o documentário termina numa cena linda, de eu de costas, com o tênis na mão, saindo da quadra. Indo embora. Que é quando você para de jogar. Exato. Só que agora a gente está reconstruindo e desenhando um pós-vôlei, né? Uma outra profissão, uma outra fase. E a gente vai contar isso no livro. No meio da sua profissão, quando você estava no auge, correndo e tal, você falou de
programar e organizar a tua vida para um pós. Porque todo mundo falava, mas acaba cedo, tua carreira, você tem que aproveitar o máximo que for possível e tal. Mas também ninguém nunca te ajudou a pensar numa outra coisa. Te preocupava isso? Hoje, tem algumas empresas que ajudam os atletas a programar isso. Isso é muito importante. Eu tenho uma empresa desde 2008, junto comigo. Então, isso é muito importante. Eu fui a primeira atleta dessa empresa. Ai, que demais! O Marcelo Claudino, da Top Consult, diz sempre. Top Consult, que é um dos patrocinadores do documentário, disse que eu abri porta para muitos outros atletas. Isso é muito importante, porque esse planejamento e as coisas foram acontecendo comigo. Eu parei de jogar em maio, são 5, 6 meses quase. E aí veio o documentário, veio o livro. Eu já fui para a Globo ser comentarista dos Jogos do Mundial de Vôlei. Eu voltei tem 2 semanas. Teve um planejamento todo. Então, assim, muita coisa acontecendo, até acho que ao mesmo tempo, né? Eu tenho que administrar. As pessoas acham que uma atleta vai parar e vai ficar em casa sem fazer nada. E não é o que acontece. Se você consegue construir algumas coisas para girar e abrir porta, né, de outras, isso é muito importante. Porque organização e tempo é uma coisa que eu nunca tive. Porque eu nunca Mas você tinha disciplina. Não, eu tinha disciplina, mas eu não tinha o meu tempo e a minha organização. A gente não tinha feriado, nenhuma data comemorativa. Então, assim, eu fui muito ausente também da minha família, porque eu nunca estava com eles nas datas importantes. Eu nunca pude planejar as coisas, porque eu estava sempre seleção, clube, morando fora. No calendário, né? Isso tudo se tornou uma loucura. Só que agora eu tenho tempo, sabe? Maturidade. E maturidade para usar o tempo. E esses dias eu estava conversando com uma amiga, Giane. Você sabe o que é acordar domingo, um dia, em casa, sem pensar que você tem que fazer a mala para ir embora à noite? Poder fazer um café da manhã. Olha, são coisas corriqueiras de uma pessoa normal que eu nunca vivi. Então, para mim, eu tô descobrindo isso também. Meu dia a dia em casa, como que funciona, com meu marido de novo. Porque a gente ficou 10 anos morando longe. A gente tem um relacionamento de 20 anos, mas a gente morou fora os 7 anos junto. Mas quando eu voltei para o Brasil, a gente morou separado 10 anos. Então, agora que a gente está junto de novo. Então, sim, são muitas descobertas que um atleta faz. Só que o peso da abdicação, ela continua. Porque... Qual o peso? O peso da abdicação, de você não estar com seus amigos, não cultivar isso. Isso é muito importante. Depois de 2008, quando eu fui campeã olímpica, eu decidi deixar a seleção para cultivar essas pessoas. Porque eu já morava fora. Então, eu morava fora, na Itália. Eu terminava o campeonato na Itália no domingo. Na quarta-feira, eu já estava no Brasil na seleção. Nossa. Então, assim, eu passava um dia com os meus pais, um dia com meu marido e ia trabalhar. Ia trabalhar. E aí, como eu queria muito continuar jogando fora do Brasil, eu falei, eu não tô conseguindo, eu vou perder muito se eu não deixar uma coisa de lado. Então, acho que foi a primeira vez que eu parei e falei, eu preciso abrir mão de alguma coisa. E naquele momento era seleção, porque o meu desejo de continuar jogando fora era muito grande. Eu acho que eu aprendi muita coisa morando fora. E a minha família, os meus amigos, eu tava realmente perdendo algumas pessoas já por não estar presente. Você sabe que tudo você tem que cultivar, né? E fases também, né? Várias fases da vida você acabou fazendo outras coisas, não que seja mais importante ou não,
Mas foram opções que você tomou e você viu que você estava precisando ter aquilo também. Como foi morar fora? Como foi a decisão de morar fora? Você imaginava um dia morar fora? Nossa, foi a melhor coisa que eu já fiz na Você vida. sonhava em morar fora? Não, não sei se eu... Não, eu não sonhava ainda morar fora. Na época, o Dá campeonato... um papelzinho aqui pra gente, suando, por favor. né? Tá quente, né, aqui, não tá? Tá, O verão chegou, o verão chegou, deixa eu... Peraí, eu pego ele pra você. É a Obrigada. luz, né? É quente. Obrigada. Amor, só que nem você, eu também Você transpiro tá... bastante. Não, mas eu... Sabe onde eu transpiro? No nariz. Eu na cabeça. É? É. Depois dos 40 mais ainda. Parece que eu saí da sauna. Quantos anos você tem? 41. Você é mais nova que eu ainda. Não tão, mas... Tragédia. Me conta, então, Deu. como que foi morar fora? Posso deixar aqui? Óbvio. Vai aparecer? Nada, pode aparecer, olha. Tá segurando. Nossa, Então cara. deixa Não, aqui, pode deixar pronto. aqui, ó. Não tem problema nenhum. Me conta o quê? Desculpa, De agora já morar perdi. fora. Como que foi pra É morar verdade. fora? Quando você teve a oportunidade de ir, você buscou isso? Em 2003, quando eu saí do projeto do Bernardinho, eu fui morar em São Caetano, conheci meu marido, que era personal trainer da Virna, na época da seleção brasileira. E aí, eu chego em casa, eu jogava em São Caetano, eu estava na seleção, chego em casa na secretária eletrônica, que era isso, tinha, né? que existia ainda, tinha uma mensagem de uns italianos querendo que eu fosse morar na Itália. E o campeonato italiano da época era o mais forte do mundo. Todos os melhores jogadores do mundo jogavam na Itália. E aí eu disse, eu vou. E aí eu fiz uma proposta pro meu namorado ainda, né? Por quê? Porque a preparação física na Itália não era tão boa quanto a você do tinha aqui. Brasil. E alguns jogadores brasileiros que foram jogar fora voltaram com lesões irreversíveis. Lesão, Então, eu tinha todo esse cuidado, essa disciplina. E aí ele topou de ir comigo. Mas você jogava em São Caetano, em seleção você ia pra Itália jogar em outro lugar. Não, na verdade, quando terminava a temporada do Entendi. São Caetano, Entendi. eu já assinava um outro contrato e dali eu ia morar na Itália. E aí ele topou ir comigo. E aí foi muito bacana, porque eu sou uma pessoa muito desbravadora e eu gosto muito de conhecer lugares novos, pessoas diferentes e entender como eles... Porque quando você viaja, você não entende como funciona o país, o dia a dia, o cotidiano. E aí você vai entendendo algumas coisas e é muito bacana. Então, isso me enriqueceu de muitas formas, porque eu aprendi outras línguas, eu vivi com pessoas muito diferentes, né, de outros países. O vôlei, eu não preciso nem dizer que o campeonato italiano daquela época era um dos melhores do mundo. Então, foram experiências maravilhosas. Eu fui com a Fofão até pro mesmo time. Ai, que legal. 3 anos no mesmo time e nós somos campeãs de todos os campeonatos na Itália. Que Champions demais. League, Campeonato Italiano, Copa Itália. Então, assim, foi uma loucura. Foi um sucesso, assim, a nossa passagem, né, pela Itália. E esses dias atrás, antes da pandemia, eu voltei à Itália e eu morei em Perúdia, que fica perto de Roma. E aí eu passei naquelas paradas da estrada e um atendente do Alto Grill, que chama, me reconheceu anos depois. Que delícia. Ele falou, você não é daquele time que ganhou tudo aqui de Perúdia? Então, assim, foram anos que marcaram realmente a cidade, sabe? Que delícia. E lá foi eles têm essa coisa mesmo, eles lembram anos depois, é uma coisa que marca pra eles. No Grand Prix de 2008, você foi eleita a melhor bloqueadora do mundo. Como foi essa sensação? Nossa, eu sempre quando eu recebo algum prêmio ou ganho alguma medalha importante, eu lembro do quê? Da caminhada que me fez chegar até ali. Então, ela é só um símbolo de toda a preparação, porque eu não acredito muito em sorte, eu acredito em preparação e merecimento. Então, essa construção daquela medalha, ela começa muito antes. Então, é sempre a sensação
de que o caminho foi percorrido da maneira correta, né? Para chegar naquele objetivo final de vitória, né? De pódio, de ouvir o hino. Então, é isso. Eu acho que eu lembro, revisito, assim, tudo que eu fiz para chegar lá. O que é preciso para ser uma atleta de um esporte de alto rendimento como o vôlei? Meu Deus. Abdicação, dedicação, cuidado com a alimentação. Eu acho que eu fui muito esperta quando eu era muito jovem, porque eu convivi com aquela geração de 96 que era muito profissional. E aí eu entendi com elas o que eu precisava fazer para ser uma atleta de alto nível. Entendi. E aí eu mudei minha alimentação ali muito nova, eu cuidei do sono, eu sempre dormi muito cedo. Você era esperta pra caramba, então, porque você cuidava, né? Então, mas eu acho que é isso, né? Pra que servem as referências? Óbvio. Para você copiar E melhorar. algumas coisas e ir melhorando. Então, eu tinha grandes referências naquela época e eu acho que eu fui entendendo com elas o que eu precisava fazer, sabe? Porque eu entendi também que um atleta de alto nível, o instrumento de trabalho dele é o quê? O corpo. Uhum. Eu precisava ter energia suficiente para dar conta daquilo e a gente vive num limite o tempo inteiro. A gente vive no limite. Então, se você não tem essa preparação de alimentação, de cuidado do corpo, do sono, do descanso, e também de prevenção de lesões, que é muito importante, você não consegue se manter, né, nesse limite por muito tempo. Desgasta, machuca. Desgasta, lesiona, e aí para você tratar a lesão depois Cruel. é muito mais difícil, né? O nosso país ainda é muito machista. Existe muito preconceito com mulheres jogando futebol. No vôlei também existe esse preconceito? Você sente isso de alguma maneira? Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que o vôlei, eu sinto o vôlei muito feminino. Algumas pessoas até me falam, eu prefiro ver o feminino porque tem mais troca de bola, mais rally. Jura? O masculino é muita força, né? Eu falo que o masculino hoje é um outro esporte. Uhum. Porque a força do masculino, a velocidade deles é uma coisa, assim, surreal. E eu acho que eu sinto esse carinho das pessoas que elas gostam do vôlei. Eu acho que ainda tem esse preconceito do vôlei feminino, que tem ganhado espaço. A gente já tem uma liga no Brasil que é forte, né? Tem transmissão, tem patrocínio. Eu acho que as meninas hoje não precisam ir para fora para jogar. Tem isso também. Isso aconteceu um período no Brasil com o vôlei, que a gente perdia todas as jogadoras da seleção porque a gente não tinha um patrocínio para mantê-las aqui. Então, eu acho que o começo do vôlei feminino no Brasil vem progredindo, vem melhorando. E aí, quando você tem um patrocínio, está na televisão, tem transmissões acontecendo, a aceitação do público é muito maior. Mas é um meio também machista, porque não se tem tantas treinadoras. O sistema. Sim, É assim, não é? É assim. Eu parei de jogar no Praia Clube em maio e tinha uma única mulher na comissão técnica, que era a fisioterapeuta. E essa ponte é tão importante, né, de uma mulher que os homens comandam as mulheres sem um olhar feminino. Sem um entendimento. Sem um entendimento. O Zé Roberto é um técnico que é o técnico da seleção hoje. Ele é um técnico muito preocupado em saber... Não desmerecendo, muito pelo contrário. Ele procura ter esse conhecimento feminino, sabe? A gente tem TPM, Sim. tem várias outras questões, né? Que um dia uma tá bem, a outra não Sim. tá. E aí, como que você administra 15 mulheres
num Deus me time. livre, amor, Deus me livre. Exato, é uma loucura. E eu lembro que eu sempre fui capitã dos times que eu joguei. Então, essa administração eu tinha que ter muito com elas, porque se acontecia alguma coisa, eu tinha que fazer essa ponte das atletas com o técnico. Então, eu acho que isso tem muito que melhorar ainda, tem muita coisa, mas a gente tem que começar, eu acho que na base, né? Construindo essas profissionais para chegarem no time profissional mesmo. E num local de decisão importante, no núcleo ali que se toma decisão em cargos importantes. Ó, o que você acha que pode fazer para mudar isso? Eu acho que a gente está avançando, Giane, sinceramente. Tem avançado muito. A gente vê essa representatividade maior, né? A gente vê o Congresso Sim. Nacional, a gente vê os cargos no jornalismo mesmo, né? As bancadas têm mais mulheres. Só que precisa melhorar muito, porque a gente vê que a estatística ainda é Pouca. muito pequena, as mulheres ganham menos que os homens. E a gente tem que tentar igualar, mas eu acho que é conversando sobre isso, se qualificando também para estar nesse lugar e a gente ir ganhando espaço. Essa coisa eu acho que tem muito que acontecer ainda. Mas você vê acontecendo um dia? Eu vejo. Eu sou muito otimista sempre, porque eu sempre vejo o lado bom de todas as coisas. Até da pior derrota, eu acho que a gente tem alguma coisa importante para tirar daquele momento. Então, é isso. Quando acontece o pior, eu tô ali sempre tentando ver o que eu posso usar daquilo para melhorar. Quais as principais dificuldades que uma pessoa pode encontrar para se tornar uma atleta de vôlei profissional? Nossa. Que bomba agora! Sabe por quê? Porque primeiro é você decidir que realmente quer ser um atleta. E é óbvio que a gente conta com a altura, né? As atletas hoje estão muito mais altas do que antigamente. Eu passei por uma transição das atletas da minha posição, que não eram muito grandes, mas que eram muito habilidosas, e eu consegui, com a minha altura e com a habilidade, Conquistando acho esse que espaço. passar dessa geração, sabe? E encontrar outras. Então, eu acho que a dedicação é a palavra mais importante, porque em qualquer profissão, eu acho. Porque se Sim. você decide ser uma dentista, uma médica, ou até vou arrumar a minha casa, Sim. você tem que tentar fazer da melhor forma e entender o que você precisa fazer para ser a melhor. Porque eu acho que você tem sempre que tentar atingir a perfeição. O Bernardinho fala muito isso, né? Atingir a perfeição é possível? A gente não sabe. Mas se você mirar sempre lá, você vai chegar cada vez mais perto, né? E eu acho que é isso. Essa dedicação, comprometimento e entender realmente o que você precisa fazer para chegar até lá. O que você quer alcançar também, né? Aonde? Exato. Cada um tem um sarrafo diferente, né? Óbvio. Qual a sua opinião sobre as polêmicas atuais em relação a homens e mulheres transexuais no esporte? É difícil porque tem uma questão biológica também nisso, né? Mas nós temos leis que permitem isso. A gente tem uma trans no Brasil que joga, a Tiffany, joga no Osasco hoje, e ela tem essa permissão. Ela fez toda essa transformação. É uma situação difícil, porque eu acho que ela viveu até os 18 anos como homem e fez essa transformação logo após. Muito se questionou da força física dela, muito se questionou. Mas eu acho que a gente tem que realmente colocar essas questões em debate com médicos, com a Confederação de Vôlei. Eles que têm que permitir ou não, se há uma vantagem ou não dela estar em quadra. Eu acho que nós, jogadoras, temos que o quê? Acolhê-la
porque Óbvio. ela tem a permissão de estar em quadra e eu acho que é isso. Se essa comissão, esses médicos acharem que ela realmente levam vantagem, isso é uma decisão, é uma lei, né, que eles vão criar. O esporte no Brasil, com exceção do futebol, ainda sofre com a falta de investimento. Já melhorou muito, mas ainda sofre. E muitos atletas não federados acabam ficando sem treinamento adequado. Você viu isso? Já viveu isso? Não sei. O atual governo, em 2019, reduziu o orçamento para investimento em esporte de... Nossa, eu sei muitas informações. 3,2 bilhões de reais para 2 bilhões de reais. Nossa, eu tô me sentindo a pessoa mais inteligente do mundo. Por que você acha que esse descaso acontece? A gente é tão... As pessoas não têm noção do quanto é importante a educação aliada ao esporte. Porque a gente não... Agora, eu não estou dizendo do esporte de alto nível. Sim. Porque o esporte educa as crianças. E eu acho que a gente tem a percepção do coletivo, de dividir, de respeitar o outro, que é tão importante. A gente vê a intolerância hoje tomando conta, né, das narrativas, das discussões. As pessoas não ouvem o outro. E eu acho que o esporte é tão importante quanto a educação na escola, porque traz isso, divide. Trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto, eu acho que essa convivência com o outro, com o diferente, traz muito isso, porque são 15 mulheres criadas em casas diferentes, que trazem valores diferentes, religiões diferentes, políticas diferentes, que têm que se envolver por um objetivo só. Então, isso, a gente não está falando de alto nível, a gente está falando da escolinha que prepara esses atletas para o jogo e lidar também com as vitórias e com as derrotas, né? Essas sensações que as crianças têm que passar da decepção, que é tão importante, né? Aprender a lidar com as emoções. Porque para a vida isso é importante, né? As decepções que elas vão ter, porque na vida vai acontecer. Então, eu fico muito triste com isso, porque algumas pessoas não entenderam que isso ainda é muito importante para o desenvolvimento do Brasil. De um ser humano, né? Exato. Como civilização, respeito. Quais são os seus ídolos e referências no vôlei? Não, o primeiro, eu tenho que dizer que é o Bernardinho, porque eu saí da casa dos meus pais com 17 anos e fui morar em Curitiba, no projeto dele. Então, ele foi como um pai, assim, para mim. Muito rígido, me fez treinar horrores. Foi, assim, uma coisa enlouquecedora. Mas eu via que o olhar dele, ele queria mais de mim. E ele sabia que eu podia mais. Será capaz? E ele ia buscar. E ele me fazia atingir essa quase perfeição de buscar, de realmente querer. Ele realmente é uma pessoa... Até hoje, a gente tem um carinho muito grande. Ele vai escrever o prefácio do meu livro. Ai, que demais. Eu estive no Rio agora, eu fiz o pedido pessoalmente. Ele aceitou com o maior prazer. Ele é sempre muito carinhoso. Eu acho que não podia ser uma outra pessoa, né? Para chancelar, assim, esse livro. Começou muito cedo. Num esporte como o vôlei, que é de alto rendimento e que precisa de dedicação total. A cobrança é absurda. Sobrava tempo para você cuidar de você mesma, da sua vaidade, das suas vontades? Ainda mais tão jovem. Não, Giane. Giane, é muito difícil. É muito difícil porque, como eu disse, nós não somos donas dos nossos horários. Então, nos horários de folga, a gente... Parece que um dia de folga pra gente tinha que ter 48 horas. Porque a gente tinha tanta coisa pra fazer nesse dia de folga que às vezes não dava tempo. Você tinha que realmente abdicar. Hoje não dá pra fazer isso. Cansava até. E assim, nesse dia de folga, você tinha que se cuidar também para o esporte. Você tinha que fazer uma massagem, porque você tinha que se recuperar melhor, ou você tinha que ir no médico. Então, assim, várias questões que realmente limitou muito o tempo e o horário. E
E eu tô cuidando de mim agora, nesse momento, e cuidando das pessoas também que me mantiveram lá o tempo inteiro, foram fortes comigo. Tem uma cena do documentário muito bonita, porque no meu último jogo, eu consegui reunir 20 pessoas da minha família e os meus amigos mais próximos. E que essas pessoas, a gente postou no Insta, foi tão bonito. Eles são os verdadeiros campeões, porque eles me manteram em pé e Sim. nessa luta, com todo esse sacrifício, eles me mantiveram lá, sabe? E sempre com muita leveza, assim. Então, essa estrutura que eu tive foi muito importante para mim. Mas se 2008 eu não tivesse aberto mão, né, saído Sim. da seleção em 2008, eu acho que eu não teria essas 20 pessoas lá na final. Então, para mim, essa decisão... Será que não teria? Não, porque você... Jane, é muito difícil. Você não consegue... Como que você cultiva Sim. essa amizade não estando presente? É óbvio que meu pai, minha mãe e meu irmão... Sim, a família base eles tá ali, estariam lá. De uma forma ou de outra, eles Sim. estariam lá. Mas e os amigos? Sim. Difícil, né? É difícil. Então, esse tempo eu não tive mesmo, assim. A gente não tem. Durante 30 anos. E eu fui uma pessoa que sempre me dediquei 100%. Então, era uma loucura, assim. No dia de folga, eu descansava. Eu não pegava um voo e ia para o aniversário do meu pai no Sim. dia 30 de outubro para estar com ele. Não, eu precisava descansar. Então, eu não estava com ele nessa data. Então, eu não consigo... E, assim... Se eu tivesse, talvez, tentado fazer tudo, eu não teria tanto sucesso como eu tive, sabe? No vôlei, assim, e dentro do esporte. Então, é isso. É realmente dizer, espera um pouquinho que daqui a pouco eu tô chegando, sabe? Você já sofreu algum assédio no esporte? Não. Como que você lida com isso de assédio? Não só no esporte. Vou generalizar. Não, a gente tem ouvido muito, né, Sim. essas histórias, tem surgido. Eu acho que as pessoas... Eu acho que sempre existiu esse assédio, né? Mas Tanto as pessoas... sexual como moral, Sim, eu te falo. e de racismo também, Sim. porque a gente viu agora... Eu tava na Globo no Mundial de vôlei, né? Eu comentei os jogos lá, e a Egonu, que é filha de nigerianos, mas nasceu na Itália, negra, foi vítima de racismo na TV italiana, do país que ela defende. Então, assim, são algumas situações e questões que eu não consigo realmente nem dizer por que isso ainda acontece. A diversidade, o outro, a cor, o amarelo, o azul, eles se complementam e ficam tão bonitos juntos. E por que não? E por que ainda, no século XXI, as pessoas ainda estão discutindo sobre homossexuais, sobre lésbicas? Cada um ama o que quiser e bem. Eu acho que respeitando o respeito pelo outro, ele é muito importante. Eu nunca sofri nada disso. Eu joguei, e aí veio, né, esse assunto, porque eu morei na Itália há muito tempo. E nunca vi nada, nunca sofri nada desse tipo. Algumas meninas vêm aparecendo falando de assédio sexual também. Eu acho que eu disse, sempre existiu, mas agora elas estão tendo coragem de se abrir e de falar sobre isso, né? Antes, imagina você ir, né? E a moral também, né? De você não é capaz de diminuir, de colocar de lado. De que você era sempre culpada, né? A mulher era sempre culpada, mas com que saia que você estava? Então, assim, são assuntos que 2022, que a gente está regredindo um pouco, né? Isso tinha avançado, eu acho. E aí, o seu Jorge foi fazer um show em Porto Alegre, não conseguiu voltar para fazer bis, porque foi chamado de... Sabe? Então, assim, são questões que eu acho que a gente está retrocedendo um pouquinho na história. Isso já estava mais evoluído, né? Esse respeito, essa tolerância pelo outro. Por que você acha que começou a ter muito mais casos agora? Voltou, regrediu. Por que você acha que isso aconteceu? Regrediu, só que eu também acho que as pessoas têm mais coragem de denunciar.
Por isso que eu acho que esses casos aumentaram também. Entendi. Mas a internet deu uma capa nas pessoas que hoje elas colocam qualquer nome ali e elas falam qualquer coisa. Eu acho que falar qualquer coisa, ok. Mas daí, eu acho que faltar o respeito com as pessoas é realmente complicado. Mas eu acho que é isso que está acontecendo. A gente tem regredido um pouco e um pouco, né, com essa tela imaginária que as pessoas acham que tem de entrar no Instagram ou em outra rede social e agredir um outro de qualquer outra forma. Será que a pessoa não se coloca no lugar do outro? É muito complicado. Você falou que agora você tá na internet, tá lá no Instagram, firme e forte, faz 1 ano, mas como você lida com esses haters? Porque ali na internet tem de tudo, tem tanto elogio como tem hater, tem gente que fica te seguindo só pra te criticar, pra te elogiar, enfim. Fake news, que você tem acesso, como que você responde tudo isso? Na verdade, eu não respondo. Te incomoda? Não, eu acho que algumas críticas, elas são muito construtivas e você tem... Mas eu não sou aquela que fica procurando as coisas. Eu sigo pessoas específicas que eu gosto. Então, eu recebo coisas só que eu quero. É óbvio que as mensagens acontecem, elas aparecem. Mas sinceramente, eu sempre pensei numa coisa. Se um amigo meu, uma pessoa que eu considero muito, me diz alguma coisa, a pessoa me conhece. Então, eu vou dar credibilidade àquilo. Sim. E vou parar para pensar, E para ver se refletir. realmente aquilo faz sentido. Agora, como que uma pessoa que não me conhece, não sabe nada da minha vida, entra e dá uma opinião, aquela opinião é dela. Ela não tem que me atingir diretamente, sabe? Então, é assim que eu acho que eu vivo. Eu não vou perder meu tempo respondendo essas pessoas, porque... E eu acho também que a gente não tá ali para agradar todo mundo. Ainda bem, né? Porque se nem Deus Essa agradou todo mundo... Essa diversidade tem que ser isso. Cada um tem a sua opinião, cada um faz a tua Exato. coisa. E aí eu respeita. respeito. E eu respeito a opinião das outras pessoas. Se você acha isso, ótimo, é a sua opinião. Mas ela não serve pra mim. Só que eu não vou atacar o outro pela opinião dele, Ou não vou impor. tentar impor a minha opinião sobre a dele. É simplesmente a opinião dele. E eu sou muito sincera, eu não tô no Instagram pra agradar todo mundo. Você demorou pra entrar na rede social e há sido 1 ano, você falou que você Sim. entrou? Por que você demorou muito pra entrar? Você tinha alguma coisa que não queria ou não? Não, porque eu acho que eu fui muito sempre dedicada ao vôlei. E eu não via o tempo. O tempo que eu tinha era para fazer outras coisas. Estar com a minha família, com os Sim. meus amigos. Então, eu não tinha muito tempo de estar. E quando eu resolvi estar, eu quis fazer uma coisa profissional, bacana, com uma equipe bacana. E isso dá trabalho, né? Eu não imaginava que dava tanto trabalho. Gente, tudo ela faz. Vou fazer, então vou fazer direito. Não, Não. vou lá por ir, é isso? É isso. Eu acho que quando eu decido fazer alguma coisa, eu quero fazer realmente bem aquela coisa. E por isso que eu acho que eu nunca consegui fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Meu último ano foi uma loucura, porque eu tava no Instagram, gravando documentário, jogando, viajando. Então, assim, foi realmente um ano turbulento para mim. E eu realmente comprovei que é uma coisa de cada vez. Não consigo fazer. Agora é óbvio que eu tenho tempo, né, de diversificar as coisas, planejar. Não, isso eu vou fazer, isso eu não quero. Mas antes eu não tinha como fazer isso. Então, Você planejou isso? planejei. É uma Planejou coisa de cada poder vez. planejar as coisas também. Exato. Planejar as coisas é tão fenomenal. Eu não sabia. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu não sabia disso. E dizer não também para algumas coisas. Principalmente. Escolher algumas coisas e tomar a decisão, não, eu não quero ir, sabe? Eu nunca fiz isso na vida. É difícil tomar essa decisão. Tomar decisão é difícil, não é fácil saber exatamente o que você quer.
Mas é muito importante saber o que você não quer. Exato, Acho eu que acho. fundamental. Isso não. Isso É não uma- dá. A outra, não sei se eu vou querer ou não vou. Mas o Sim. não, de não fazer bem, isso é muito importante, eu acho. Mas eu acho que eu sigo muito o que eu me identifico. Eu não consigo, eu nunca consegui passar por cima, acho que, dos meus princípios. Então, eu sou muito fiel às coisas que eu penso. Não, eu não gosto disso, eu gosto disso. Então, isso me norteia muito até hoje. Eu acho que Sim. desde muito cedo, assim, eu fui escolhendo algumas coisas que eu achava que eram importantes e outras que eu não acho importantes, eu simplesmente não vou, não faço, sabe? Ter talento é suficiente para se consolidar como uma atleta profissional? Não, jamais, meu Deus. Ter talento é uma coisa muito boa. E eu acho que é o que te leva a desvendar outras coisas. Mas eu já falei dedicação aqui 20 milhões de vezes. Sim. Mas é a coisa que me define, assim, e que define toda a minha trajetória. Porque o documentário, todas as pessoas têm a mesma opinião. Você realmente tem que abrir mão das coisas e se dedicar, e se comprometer, e viver aquilo para que ela dê certo. Se você quer, talvez, que aquilo não dê tanto certo, você não faz questão, aí você não precisa dessa dedicação 100% total, Se não é o que te faz feliz, extrema. Sim, a gente voltou no sarrafo, né? Cada um tem. Se eu fizer isso aqui 40%, para mim é o suficiente, Sim. eu tô muito feliz. Para mim, se eu não fizer o 100%, eu vou... Sabe por quê? Porque quando você perde um jogo, você fica pensando... Talvez aquela noite eu devia ter dormido um pouco mais cedo, talvez eu deveria ter me alimentado. Então, os questionamentos, eles acontecem. Então, eu não consigo ir para o jogo sabendo que eu não me dediquei 100%, porque se eu perder o jogo, eu vou começar a questionar as coisas que eu não fiz. Então, isso é muito doido, e eu acho que é uma matemática aí, é uma receitinha do bolo, né? E é uma matemática que, no final, vai dar certo. Sim. Né? Então, para que eu vou mudar? Mas é óbvio que se essa matemática, para mim, 20% tá bom, tô feliz. Tá ótimo. Né? Você tá feliz? Ótimo, então. Mas aí, o que eu preciso fazer para vencer uma Olimpíada? Aí é outra história. Você precisa fazer isso, então vamos fazer, né? Porque imagina também você se preparar 20% para uma Olimpíada. Qual que é a satisfação que você vai ter? Zero, É amor. feliz para você chegar, sei lá, em quarto lugar, 10º lugar? Por isso que eu te falo que algumas seleções vão para a Olimpíada para ficar em 10º, e para eles é maravilhoso, né? E eles se prepararam para ficar em 10º. Jura? Será mesmo? Sim, Ninguém se prepara porque- pra ir lá e ganhar? Não, nem todas. As possibilidades, a gente fala que na Olimpíada, muita gente vai para a Olimpíada para se divertir. Jura? Isso Como que é? É uma loucura. É uma Vila Olímpica com homens maravilhosos, com mulheres maravilhosas, imagino, do mundo inteiro. E alguns sabem que não tem nenhuma possibilidade de Entendi. medalha. Então, a festa está ali. E se você não mantém o time inteiro concentrado no foco, no objetivo, e não é só você, Não. você depende de outras jogadoras. Então, todo mundo tem que andar na filinha ali com esse foco no objetivo, porque eu já vi muitas seleções se perdendo no meio da Vila Olímpica. Tão jovem, né? Tão jovens, claro. E as jovens são as que você tem que... Por isso que essas referências são tão importantes. Porque se você faz, você não pode cobrar da outra. Sim. Então, você tem que ser referência, ela tem que olhar para você e ver que você tá fazendo o que você tá cobrando dela. Óbvio. Porque senão ela vai falar, mas você tá me cobrando isso e tá Oi, fazendo né? diferente. Vai cuidar da tua vida primeiro, depois vem falar Exato. comigo. Então, assim, essa minha posição de capitã é uma outra coisa que me fez ser muito mais comprometida, prestar atenção em tudo que eu falo, nas coisas que eu faço, nas minhas atitudes, de como eu lido com
todas as jogadoras igual. Como que eu vou conversar com o técnico? Você sempre se viu capitã ou não? Não, mas eu acho que eu fui construindo isso com o tempo. E eu olhava muito a Ana Moser na seleção, e a Ana Moser tinha uma fisionomia de militar, sabe? Capitã, e eu falava, sabe o que eu falava? Eu queria que as pessoas me olhassem desse jeito. O que eu vou fazer para as pessoas me olharem desse jeito? E aí eu acho mais uma referência muito forte para mim. De respeito, ela De tinha uma respeito, imponência muito. Porque esse respeito é por exemplo. Sim. Então, tudo que ela realizava e tudo que ela era na época, ela dava exemplo de tudo aquilo. Então, ela fazia acontecer daquela maneira. Então, acho que foi mais uma referência que eu tive muito forte para mim, que foi a Ana Moser, em como eu me tornaria uma capitã. Você falou do documentário e você falou que tinha uma menina que te fazia jovem e tal, que você reviveu tudo aquilo. Se você pudesse voltar e falar com você, nova, você reviveu, mas te dá um conselho. Primeiro, se você te ouviria, e o que você falaria para aquela menina que você recentemente reviveu? Nossa, a Jane tá querendo me fazer chorar, né, gente? Nada, imagina! Não, pra menina... Não chora, que eu vou chorar junto. Ai, meu Deus, deve borrar, a menina foi embora. Eu acho que eu diria pra ela fazer tudo de novo. Da mesma forma que ela fez. Porque eu sou muito orgulhosa, assim, de tudo que eu vivi e de como eu consegui fazer as coisas. E de como as pessoas olham pra mim hoje. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes é você tentar fazer de uma maneira e as pessoas entendam aquela maneira e te olhem da maneira que você queria que elas te olhassem. Agora, ela falaria uma coisa pra mim? Você falaria pra você pequena? Eu falaria. Jovem, insegura, medo, todas aquelas coisas quando você é jovem, que você não tem um conhecimento, você passa por turbilhões, inseguranças, medos, incertezas. Então, se você visse aquela menina ali, você falou, continua que vai dar certo, você tá no caminho certo, porque hoje você sabe o resultado. Tinha alguma coisa que aconteceu que você daria um conselho e você escutaria ou não escutaria? É difícil pra mim, porque eu acho que eu nunca tive medo. É uma palavra, assim, que... Você não sabe o que é? Que eu não... Será que aquele ônibus, aquela entrada no ônibus, Isso é um me deu medo. isso? Não, me deu medo. Mas depois que eu cheguei, eu falei, é isso. E depois daquele momento, eu não tive mais medo. Eu não lembro, na minha trajetória, nem quando eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tive um câncer na tireoide, diagnostiquei em pré-temporada e fui fazer uma cirurgia e tirei. Uma semana depois eu estava na quadra. Então, assim, eu acho que é uma palavra que não fez muito parte, assim, sabe, da minha vida nesses anos. Porque eu acho que aquela entrada no ônibus me deu essa força, sabe? De vai que vai dar certo. Quando você nasce vencedor, amor, desculpa, né? Não tem como não ser. Olha que louco. Um fato. Você viu, né? Como transformou a tua maneira de ser como pessoa. Sim, sim. A força que te deu de ver que você consegue. Mas anos depois que eu Você foi descobri... ter consciência, né? Óbvio. Não, porque eu fui fazer terapia e aí eu fui entender por que eu era daquele jeito. Porque as pessoas falam, nossa, você é muito dura, eu sou muito prática, sabe? Não, deu errado. Ah, não, vamos resolver, vai resolver de alguma forma. Como Mas que a isso gente te pode incomodava? resolver? Porque eu acho que o extremo disso também não é bom, sim, né? Tudo que é demais. Era uma coisa... A minha terapeuta me chama de robô. Então, exato.
Então não pode ser uma coisa saudável, né? Porque é isso mesmo. A praticidade, não, vamos resolver, não deu errado? Não, vai dar certo. Vamos tentar, vamos, sabe? Eu sempre fui essa. Eu nunca fui de ficar em casa e falar, ai, por que que deu errado? Não, deu errado por algum motivo. Bora lá. Vamos saber que motivo é esse, porque da próxima vez a gente pode fazer diferente, né? Então eu acho que eu sempre fui essa menina que entrou no ônibus e foi, sabe? Que chegou e que viu que, caramba, eu acho que eu consigo, pode dar certo. Olha que maravilhoso, né? Que dica que você daria pra uma menina que tá começando, alguém que está começando essa carreira esportiva? Eu acho que ela tem que entender primeiro, porque é muito difícil você fazer uma coisa que realmente você não gosta. Como que você vai se... Porque eu fico pensando que você acha que eu me dedicaria como eu me dediquei se eu não gostasse do que eu estava fazendo? Então, assim, eu acho que hoje nem tanto, mas eu vejo algumas mães falando: meu filho vai ser jogador de tênis, né? Meu filho... Perguntou pro seu filho se ele gosta disso, porque senão ele será um atleta frustrado, ele não tá gostando, tá fazendo por causa dos pais. Então, eu acho que é a primeira coisa, entender se realmente ele quer fazer isso. E aí, buscar informações, buscar treinamentos específicos para aquilo e realmente se dedicar ao máximo. E aí é tudo uma construção. A pessoa não quer, eu não vou ser vitoriosa amanhã, depois da manhã. Você vai construindo essas vitórias com o tempo e com essa base sólida, né, pro prédio não desmoronar lá na frente. É muito importante ter a família junto, observando, caminhando junto com você e realmente aprendendo como fazer e cada dia melhor. Você já plantou uma árvore? Porque você assiste, já escreveu um livro, já fez um documentário, já é uma campeã olímpica. Já plantou uma árvore, porque senão falta plantar só uma árvore. Não, a gente pode marcar de plantar uma árvore. Como que aquelas metas? Plantar uma árvore, ganhar uma medalha, fazer um livro, fazer um documento. Pô, cara! E tem 5 meses que eu parei de jogar e tá uma loucura. Porque eu já lancei documentário, já estamos escrevendo livro. Tudo, né? E já fui pra Globo, fiquei 25 dias no Rio fazendo isso tudo no meio, assim. O dia que você plantar a árvore, você vai lembrar de mim. Vou. Vamos plantar essa árvore juntas. Vou plantar minha memória aí, fechada. Amor, eu amei a nossa conversa. Ai, queria tanto mais falar de volta aqui, tá? Pra gente conversar muito mais. Vou ver teu documentário, o teu livro. As pessoas que queiram ver onde que ela consegue e como ela fala com você, tuas redes sociais e tudo. Valeuska.oliveira. Que é Evlewsk. WALEWSK. O que eu falei? Eu falei, eu falei, V? Eu falei tudo errado. Falei, vamos começar tudo de novo. Limpou, voltou. WALEWSK. Gente, eu só queria preciso cantar pra entender. Eu preciso cantar pra saber falar. Sabe? A, B, C, D, F, Ela começou Eve, eu falei... Ai, meu Deus do céu. Desculpa, amor. Eu nem bebi nada hoje, gente. Olha só que loucura. Eu tenho problema mesmo. É rede social como que é mesmo, então? Valeuska.oliveira. Lá na bio tem tudo, então? Tem na bio, tem meu canal do YouTube também, que tá... e a gente tem que falar... Vamos? Golden 7 foi lançado, por quê? Deixa eu explicar uma última coisa. O documentário, a minha equipe falou, como que a gente vai colocar esse documentário, um filme? Falei, vamos fazer um jogo de vôlei em 5 sets? Aí a gente lançou 5 episódios, 4 episódios de 25 minutos, 25 pontos. E o último set é um tie break de 15 pontos. Aí a gente fez de 15 minutos. Ai, que demais! E aí, então tem 5 episódios lá, 5 sets no canal do YouTube. E agora, sexta-feira, que foi ontem, a gente tinha muito material de bastidores das pessoas contando. Que não é o de hoje, porque a gente tá na terça, que está sendo lançado. Mas Sim. Mas aí a minha equipe falou, vamos lançar um outro set. Tem um outro set? Aí eu falei, alguns campeonatos são disputados com o Golden Set, que é um 6º set disputado. E a gente lançou um Golden Set ontem. Ai, que demais! Só com os bastidores, as pessoas contando histórias fora da quadra. E o canal do YouTube é qual? Valeuska Oliveira.
Amor, obrigada, Também. que honra. Eu amei. Vai ser modelo também, amor. Vamos juntas Tô falando pra sério. passarela. Você me é do convida? meu planeta, amiga. Eu sou do seu planeta. Nunca ninguém tinha te falado pra você ser modelo, Já. carreira de modelo? Você não Já, gosta? e Você a- tem que gostar também. e Você a tem... Loida- É legal. Eu vou, vamos. Não, fazer umas participações É de legal, desfiles. você vai ver, vamos, você vai vamos. amar. É um mundo muito legal também. É? Aquela que eu tô Ela falando do tá me mundo. incentivando. Já, olha, já Você é tá me muito levando linda. pra... Você é muito... Eu tô encantada, tô Obrigada, apaixonada. Você é muito amor. linda mesmo, de verdade. Em geral. Tudo, fora e dentro. Obrigada, viu? Eu que agradeço.